Olá, minha gente! Estamos começando o programa Hora Boa. E como eu gosto de falar todos os dias, na minha, na sua e na nossa TV, evangelizar. Hoje, quarta-feira. Quarta-feira nós falamos sobre um assunto relevante. Precisamos levar cada vez mais a sociedade, as pessoas, ao conhecimento sobre o tema autismo. No programa de hoje nós vamos também falar sobre aquilo que está em alta, curiosidades, notícias e muito mais. Roda a vinheta! Hoje nós começamos o nosso programa e vamos falar todas as quartas-feiras sobre o autismo. E hoje nós vamos conversar sobre um gesto impactante que aconteceu no reality, num programa americano. Vamos ainda ficar por dentro de tudo isso. Mas nesse momento, para abrir a entrevista, para conversar com a doutora, nós vamos acompanhar justamente esse gesto que marcou em um programa, em um reality, e na sequência nós vamos repercutir. Vamos ver. Dad's gonna be so proud. You did it. You did it. You did it over there. You were staying the whole time. Way to talk to her. Under pressure. Hands up. Joe, you want to give her a hug? Thank you. You want to Yeah. And cuddle him? Yeah, really big. Easy out of it. Come back down out of it. Come back down out of it. Easy, slow your breath. Easy does it. Easy does it. Yeah. Easy does it. Let's see your hands again. Ready? There, stay place. Thank you. I'm good. Thank you. Olha, esse transtorno do espectro autismo acomete cerca de 2 milhões de pessoas só aqui no Brasil. E essa é uma cena de um reality diante de uma pressão, de uma competição. E nós vamos conversar com a doutora Lara para entender um pouco mais sobre isso. Ela que também, ela é autista, então ela vai trazer, além da sua questão profissional, também um pouco da sua experiência. Olá, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa Hora Boa. Boa tarde, obrigada. Doutora, vamos começar. Eu também tenho um filho autista dentro de casa, né? E essa cena que nós acompanhamos agora em um reality que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? É uma cena que acontece também no dia a dia, no meio das crianças, dos adolescentes, diante de alguma pressão, eles ficarem aquilo que nós falamos desregulado, né? Então vamos começar a nossa conversa repercutindo justamente essa cena. Sim, isso é bem comum e eu acho que é uma das maiores dificuldades assim que a gente tem das pessoas entenderem, né? Porque ainda é muito visto como um tipo de birra, de frescura, de drama, e as pessoas acabam não levando a sério e muitas vezes julgando ao invés de dar o apoio, como foi no caso que fizeram ali, né? De dar esse suporte que ela precisava. Doutora, mas lembrando essa cena que nós acompanhamos agora num reality, né, que a pessoa acaba ficando ali desregulada,
Não sei nem se tem um termo mais apropriado, pelo menos essa é a expressão que a gente usa dentro de casa, com meu filho, por exemplo, mas isso pode acontecer também dentro de uma escola, de repente na hora de uma prova, numa aula de educação física, num momento de competição, pode ser mais natural do que a gente pensa, né, doutora? Sim, muito mais. E a gente vê que os professores, né, nesse contexto de escola, não estão preparados para lidar com isso. Eles não tiveram isso na formação deles. E acho que essa é uma das principais batalhas que a gente tem enfrentado, né, para que os professores sejam capacitados a saber fazer uma mediação correta nesses momentos. Acho que a aula de educação física é a que mais gera gatilho aí para todo mundo. Inclusive, era uma das que eu mais sofria. Eu, às vezes, assim, olhando, eu vejo a palavra crise, ela é um pouco pesada, né? Eu convivo ali, de fato, né? Mas e aí nós fomos aprendendo com o nosso filho dentro de casa, não, ele está um pouco desregulado. De repente, foi um gatilho mental que foi acionado. E é justamente na aula de educação física que são acionados alguns gatilhos na vida do meu filho. Então, isso é muito natural na vida de um autista, né? Sim, com certeza. Ô, doutora, mas quais os sinais que pode indicar que essa criança, esse adolescente ou até mesmo um adulto, ele está chegando nesse ponto, ele está quase chegando nesse ponto, de repente, da crise ou ficando desregulada e de repente o pai, a mãe, um professor, alguém já percebe, poxa, ele já está chegando no limite. A gente sempre tenta identificar, é muito individual de cada autista, né? Isso vai variar também de acordo com o nível de suporte dele, mas a gente sempre tenta fazer uma avaliação de comportamentos antecedentes, que a gente diz, para entender tanto o contexto que dá esse gatilho para a pessoa e a gente já conseguir antecipar isso, trazendo previsibilidade, conversando as estratégias que a criança pode estar utilizando previamente, sabendo que aquele é um contexto que pode gerar isso, assim como a gente precisa aprender a observar quais são esses comportamentos preceptores da crise. Então, ali no caso da moça do reality, né? Ela começa a se apertar, a mexer nas mãos. Então, isso é um movimento que a gente tende a começar a fazer antes de se desorganizar de fato. Mas vai variando muito de cada um. Então, é importante que a família, a equipe que acompanha esse autista, faça uma avaliação comportamental e consiga identificar esses comportamentos preceptores e já passe isso para todo mundo, para a escola, para a família, para os colegas, para que eles saibam identificar e já saibam dar esse aporte para a pessoa antes dela se desorganizar num nível mais grave, né? E tem algum ambiente assim que pode levar a pessoa a ficar desregulada, desorganizada mais do que outro? Por exemplo, nós falamos da escola, falamos de uma aula de educação física, mas um shopping, por exemplo, vai de nível. Às vezes a pessoa que tem aquilo que nós falamos que é o nível de suporte 1, vai de repente reagir de uma forma no shopping. Outro que tem, por exemplo, o ruído ali, a questão do barulho, não vai desregular mais do que o outro. Tem um local assim, o shopping, por exemplo? A gente tem os locais onde tem muito excesso de estímulos, tendem a ser locais que vão trazer mais incômodo para a maioria dos autistas. Mas também é uma questão muito particular, porque quando a gente está falando do autismo, a gente está falando de um espectro, né? Então, a gente precisa ter essa análise sempre muito individualizada. Mas, de maneira geral, os ambientes com muitas pessoas, com muito barulho, com muitas luzes. O shopping, por exemplo, é um ambiente onde tem tudo isso, né? Tem luzes, tem muitas pessoas, tem barulho. Para mim, por exemplo, a praça de alimentação é o lugar onde eu mais desorganizo. Então, eu consigo ficar bem num show, porque é algo do meu interesse. Eu me preparei para ir até aquele show. Mas num shopping, na praça de alimentação, é muito difícil. Então, vai variar muito de cada um mesmo. Agora, falando das pessoas em geral, né? Porque quando, por exemplo, eu que sou pai, eu já sei lidar ali com meu filho, mas nem sempre eu vou estar do lado do meu filho. Mas, assim, para as pessoas em geral, qual a atitude que elas devem ter, sabendo que a pessoa
ela tem um espectro, né? E ela está desregulada ou desorganizada, um termo que a senhora tem utilizado muito. No reality, por exemplo, aquele rapaz ali no momento, não, vem cá, deu um abraço e aquele abraço foi acalmando a moça, né? Qual que é a atitude de quem está de fora e a pessoa começou a ficar desregulada ou desorganizada? Eu acho que isso é algo que a gente tem lutado tanto para as pessoas entenderem, de dar esse acolhimento sem julgar, né? Então, vejam, ali no vídeo, né, que a gente assistiu, no começo tem uma rodinha em volta dela, muitas pessoas falando, cada um falando uma coisa. Isso é mais estímulo chegando para ela, sendo mais difícil dela processar todas essas informações. No momento que liberam pro Joey ir até ela, né, ela já sai correndo, porque provavelmente é uma pessoa que ela já tinha um vínculo ali mais forte. E o que ele faz? Ele fala baixinho, cochichando com ela, para reduzir esse estímulo sonoro. Ele oferta, assim, se a gente reparar, ele tá olhando para ela o tempo todo, do tipo, eu tô aqui se você precisar. Então ele não chega do nada dando esse suporte, ele meio que oferece isso pelo olhar, né? Então é a gente conseguir observar para a pessoa e prestar esse suporte sem ser invasivo, sem ficar falando muito, sem ficar encostando se ela não autorizou. Então ofertar a mão, por exemplo, porque se for algo que vai ajudar aquela pessoa, ela vai aceitar esse toque. A gente evitar ficar falando, tentar tirar ela para um lugar que tenha menos estímulos. Então, a gente tem visto agora um movimento maior, né, em estádios, em shoppings, museus, aqui em Curitiba, de ter uma sala de acomodação sensorial, onde a ideia é essa, que se a pessoa começa a se desorganizar, a gente consiga direcionar ela para esse ambiente e dar o suporte que ela precisa. Então, acho que o principal é a gente não ser invasivo, né? É a gente primeiro ter esse consentimento do apoio que a gente pode estar ofertando. Doutora, uma última pergunta, porque o nosso tempo já voou aqui. E a senhora, no dia a dia, né? A senhora também traz o espectro, né? A senhora também é autista. Como que a senhora aprendeu a lidar com tudo isso, com esse momento de desregulação ou desorganização, como a senhora tem utilizado muito na sua fala? Eu tive meu diagnóstico tardio, né, com 23 anos, então ao longo da vida ali eu fui criando estratégias e sempre buscando essa questão de me isolar, sair daquilo que está me deixando mais nervosa. Os movimentos repetitivos são algo que acalmam muito de maneira geral e são comportamentos que não geram tanto julgamento, né? Uhum. Então, eu tenho hoje muitas estratégias nesse sentido de mexer com as mãos, se eu tô em casa, de ir tomar banho e ficar no chuveiro encolhida, assim, ou pegar uma coberta e me enrolar, que é o que a maioria dos autistas nível 1 acaba fazendo, de ir se adaptando para não ter tanto julgamento. Doutora Lara, muito obrigado, fico agradecido pela sua presença aqui conosco, pela troca de ideias, partilha. Nós temos levantado essa bandeira para conscientizar cada vez mais as pessoas e é uma alegria saber que a senhora também tem os seus momentos e através da sua experiência tem ajudado tantas pessoas a passar por esse processo também. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês e continuem, porque é disso que a gente precisa, levar informação para a comunidade. É isso aí, gente. Através de empatia, através de carinho, através de conscientização, nós vamos fazendo com que essas crianças, mas também os pais, as mães atípicas, elas também encontrem nós, encontrem nos meios de comunicação, encontrem na TV Evangelizar também um apoio e um sustento. Antes de ir para o intervalo, nós queremos falar da live Padre Reginaldo Manzotti, gente, especial Compromisso de Amor. A live acontecerá no dia 11 de abril, daqui a alguns dias então, e você pode participar conosco, lembrando, gente, que no ano passado, através da sua contribuição, é um momento de música, é um momento em que estaremos também aí vivenciando de forma intensa o gesto sublime do lava-pés da última ceia, mas também um momento de caridade. O ano passado, 16 estados foram ajudados através da sua doação, através da sua contribuição. Inclusive, você pode fazer a sua contribuição agora, tá aí a chave Pix, né? E também o QR Code para você nos ajudar. Dia 11 de abril, aqui na TV Evangelizar, a partir de 7 horas da noite, especial Compromisso de Amor. Já é nessa sexta-feira, gente.
Tá chegando daqui 2 dias, então participe conosco, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estou de volta, hein, Dona Maria? Nada de trocar canal, volto já. Já estamos de volta, programa Hora Boa, esse tema relevante, gente, falando sobre autismo. Vamos nos conscientizar, vamos ajudar as pessoas, ter mais empatia, ter esse olhar de amor e de caridade. E eu quero lembrar você que de segunda a sábado, 10 horas da noite, tem um programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti aqui na TV Evangelizar. Não conseguiu assistir 10 horas da manhã? 10 horas da noite, 22 horas, é um momento de você fazer uma experiência com a palavra de Deus, um direcionamento com o Padre Reginaldo Manzotti. E agora, gente, nós vamos acompanhar um VT falando sobre o dia da biblioteca. Quando foi a última vez que você entrou numa biblioteca, hein? Quando foi a última vez? Esse lugar impressionante, que carrega uma nostalgia única, aquele cheirinho de páginas antigas, aquele silêncio acolhedor entre estantes, tantas histórias, não é verdade? Vamos ver esse VT. Já parou para pensar em como os livros têm efeitos positivos sobre nós? Ele é considerado uma das ferramentas mais eficientes na hora de adquirir conhecimento. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Assim você fica por dentro sempre que surgir um conteúdo novo. O livro, da maneira como conhecemos hoje, surgiu no século XV, com a invenção da prensa tipográfica. O primeiro livro impresso com essa técnica de Gutenberg foi a Bíblia, contendo 641 páginas. Essa invenção, que foi capaz de reproduzir letras e símbolos com um relevo esculpido em metal, espalhou-se rapidamente pela Europa e logo pelo mundo. No Brasil, o primeiro livro impresso foi Marília de Dirceu, do autor Tomás Antônio Gonzaga, no ano de 1810. Já a partir do século XX, começaram a surgir as primeiras bibliotecas. Salvador foi a cidade que recebeu a primeira biblioteca pública do Brasil e também da América Latina. Desde pequenos aprendemos a importância da leitura, mas mesmo sabendo que esse hábito é capaz de ampliar o nosso conhecimento, o nosso vocabulário e também a capacidade de argumentação, o índice de leitores ainda é baixo aqui no país. Na França, por exemplo, 88% da população se declaram leitores regulares e leram, em média, 21 livros nos últimos 12 meses. A boa notícia é que, com a chegada da tecnologia e a internet disponibilizando cada vez mais acervos digitais, muitas pessoas começaram a usar esses recursos. Especialistas apontam que a leitura se torna um hábito a partir do momento em que ela é realizada de maneira espontânea e prazerosa. Espero que tenham gostado das curiosidades. Te encontro num próximo vídeo. Até! Lembrando que todo esse material você encontra depois no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Mas agora nós vamos acompanhar o que está em alta nesse mundão de meu Deus, nesse mundão. Vamos lá então com o nosso VT, está em alta. O preço do cacau subiu drasticamente nos últimos 12 meses. Com um aumento de até 282%, impactando diretamente o mercado de chocolates. A alta é causada por fatores climáticos adversos e uma crise sanitária, com a África Ocidental responsável por 70% da produção mundial, enfrentando secas, chuvas intensas e um fungo que afeta plantações na Costa do Marfim e Gana. O reflexo no preço dos chocolates já é sentido no Brasil, com aumentos de 16,5% nos últimos 12 meses e previsão de alta de 12% para a Páscoa deste ano. Em 2024, o Brasil atingiu a marca de 56.833 academias, quase 3 vezes mais que 2014, quando eram 19.266. O mercado fitness no país continua em alta, movimentando mais de 20 bilhões de reais por ano, impulsionado pela busca crescente por saúde e bem-estar. No cenário global, o setor faturou 98 bilhões de dólares em 2023 e deve chegar a 173 bilhões até 2028.
A Estética Dental está com tudo. Clareamento, lentes de contato dental e harmonização facial viraram os queridinhos dos brasileiros que buscam o sorriso perfeito. O boom tem explicação, mais acesso à informação, tecnologias cada vez mais modernas nos consultórios e, claro, a influência pesada das redes sociais. Só em 2024, o número de dentistas especializados em estética cresceu 50% e as projeções são animadoras. O mercado pode movimentar até 10 bilhões de reais até o fim do ano. Tá aí então. Tá em alta, tá bombando, você acompanha aqui no programa Hora Boa. Mas você também, Dona Maria, precisa se informar. Quando eu falo Dona Maria, eu tô falando todas as mulheres. Quando eu falo Seu José, estou falando todos os homens. Nós precisamos nos informar, precisamos ficar bem informados. Então vamos ao boletim de notícias. Boa tarde, William. Nasceu no Reino Unido o primeiro bebê gerado por uma mulher com útero transplantado no país. Grace Davidson, de 36 anos, recebeu o órgão da própria irmã em uma cirurgia pioneira realizada em 2023. A pequena Amy veio ao mundo no fim de fevereiro, saudável, assim como a mãe, que nasceu com uma condição rara e não tinha útero funcional. O nascimento é resultado de mais de 25 anos de pesquisa e representa uma nova esperança para as mulheres que sonham em gerar os seus próprios filhos. Aos 100 anos de idade, uma tartaruga gigante das Galápagos, chamada Mommy, se tornou mãe pela primeira vez. Um feito incrível para a conservação da espécie. Moradora do zoológico da Filadélfia há 93 anos, ela deu à luz a 4 filhotes saudáveis após décadas de tentativas sem sucesso. A espécie, que é nativa da ilha de Santa Cruz, na região de Galápagos, no Equador, está criticamente ameaçada de extinção. E os novos bebês são fundamentais para sua preservação. Mommy agora entra para a história como a mãe de primeira viagem mais velha da sua espécie e que é um símbolo de esperança para a vida selvagem. Eu volto com você, William. Tá aí então, meu povo, boletim de notícias aqui na TV Evangelizar. O programa está indo para o final, mas antes disso eu quero repetir mais uma vez, live nesta sexta-feira, a partir de 7 horas da noite, imperdível com o padre Reginaldo Manzotti. Nós vamos aí acompanhar, reviver o momento do Lava Pés, que é próprio da Quinta-feira Santa, aqui na TV Evangelizar. E quero pedir a sua ajuda, pedir a sua contribuição. Aliás, você que ainda não é associado, pode se tornar um associado agora, 0800 410 6060, de forma gratuita. Você liga a Dona Maria e nos ajude a continuar mantendo toda essa obra de evangelização. E já faça a contribuição, você que pode, faça a sua contribuição agora, nesse exato momento, qualquer valor, qualquer quantia, vocês estarão nos ajudando a manter 24 horas de evangelização, de notícias, Santa Missa e uma variedade de programas que tem aqui na TV Evangelizar, tá bom? Quarta-feira mariana, programa Hora Boa, eu tô ficando por aqui e quinta-feira espero por vocês. Tchau!